Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. E por falar em educação, nós estamos com uma convidada muito especial, que irá falar sobre perícia judicial. E se você está interessado em saber de forma mais aprofundada os detalhes do que é ser um perito, eu convido você a me aguardar só um instante, porque eu volto após a vinheta. Aos 18 anos, ela passou para a licenciatura em Biologia na UFRRJ, mas seus pais não permitiram que ela morasse fora. Passou para a UGF particular. A faculdade foi ficando cara e então ela fez uma seleção para telefonista da Itaipu Binacional. Com estágio na Fiocruz, ela começou a dar aulas para o ensino fundamental de manhã e para o supletivo à noite, começando a dar aulas em instituições de ensino superior. Depois foi trabalhar no Hospital de Oncologia e no Hospital da Gamboa, onde se tornou responsável pelo laboratório de fertilização assistida. Fez concurso e, na mesma época, foi aprovada como professora para o UFMG e para o UENF. Optou por ficar em Campos dos Goytacazes e foi professora concursada da UENF, de 1999 até 2017, quando se aposentou por tempo de serviço e idade. Foi então obrigada a ficar em casa e, percebendo a necessidade de vinculação rápida das pesquisas geradas em todo o mundo sobre uma doença da qual quase ninguém compreendia, ela organizou com diversos colegas 2 livros que foram disponibilizados gratuitamente para consulta na internet sobre os avanços no tratamento da doença. Conversando com um amigo, perito criminal federal, Dr. Evandro Mário Lorenz, ela percebeu que aquele parecer técnico que ela tinha fornecido ao promotor foi o seu primeiro trabalho como perita e que então poderia atuar como tal. Durante a pandemia, ela fez 4 especializações na área pericial e desde então veio utilizando seus conhecimentos acumulados em 46 anos de estudos em favor da justiça. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando da doutora Nadir Santana. Doutora Nadir Santana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos honrados pela sua presença aqui no Zé Poesia Videocast. Boa noite, professora. A honra é toda minha para vir aqui falar de um assunto tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, né? E esclarecer as dúvidas que o seu público tiver sobre o assunto. A honra é toda minha. Doutor, o que é um perito judicial e qual a sua função dentro do sistema judiciário? Ok. Eu primeiro queria esclarecer que existem, na verdade, são 3 tipos de perícia, mas basicamente 2 são os mais conhecidos, né? Nós temos a perícia, o perito criminal, que é o perito concursado, seja ele concursado para o sistema estadual ou federal. E temos o perito judicial, que é aquele perito que é cadastrado, ele se cadastra no Tribunal de Justiça, ele tem que ter um curso técnico ou um curso superior, mas ele tem que estar vinculado a um conselho de classe que vai supervisionar, né, seu trabalho. Mas nós temos também uma terceira figura, que é o assistente técnico. Esse assistente técnico é um perito que, para que seja garantida, né, o, o amplo direito de defesa e do contraditório, ele pode atuar, uma vez sendo expert num determinado assunto, ele pode atuar tanto na criminal quanto na civil. Só que esse é contratado pelas partes. O judiciário não paga esse indivíduo.
Mas o perito judicial, que é o que realmente importa aqui, já que a gente sabe que o perito criminal é concursado, o perito judicial não, ser perito judicial não é um emprego, né? É porque o perito ele se cadastra no tribunal de acordo com a sua expertise, com o assunto da lide, do processo, ele é chamado, né? Existe inclusive uma listagem em que há um rodízio de peritos, né? E aí ele é chamado e nomeado pelo juiz para aquele processo. Ele não é funcionário do tribunal. Então, existem o perito, o perito criminal, o perito judicial e o assistente técnico, esses três elementos aí que atuam na questão judicial, né? Que atuam nessa área, né? Sim. Não, diferenciando esses três, né? É importante que se saiba isso, porque muitas pessoas não sabem como isso funciona, elas vão com aquela ideia de, eu vou ser perito, então eu vou para o local de crime, eu vou ver o cadáver, eu vou. Não, não é assim. Só o perito criminal tem acesso ao local de crime, tá? E para a justiça eles são muito importantes, os três, porque eles usam o seu conhecimento técnico em favor da justiça. Em quais tipos de processos um perito pode atuar? Por exemplo, ele pode atuar, um biólogo forense, por exemplo, pode atuar não sendo concursado, ele também pode atuar como contratado em uma das partes, como assistente técnico na criminal, e o mesmo na judicial. Só que na judicial ele ainda pode se cadastrar e acabar sendo nomeado pelo juiz. Mas ele pode prestar esse serviço também particular para uma das partes, que pode ser tanto entre vítima e réu, ele pode participar caso o laudo não garanta, né, o amplo direito de defesa, existam coisas que não foram observadas e que serão importantes para a defesa, ou pelo Ministério Público, ele também pode ser contratado pelo Ministério Público, esse assistente técnico, mas o perito judicial ele já é mais engessado, né? E até o juiz pode chamar um técnico, um assistente técnico, entre aspas, que nesse caso não esteja cadastrado e vai se tornar, vai emitir um laudo, porque eu esqueci de falar isso, né? O laudo é emitido pelo perito, seja ele criminal ou judicial. Um assistente técnico emite um parecer técnico, né? São coisas diferentes, mas que têm o mesmo peso técnico, mas o perito judicial ele é mais imparcial, porque ele não tem contato com as partes. Enquanto que o assistente técnico, ele tem contato com a parte que o contratou. O que não quer dizer que ele vá forjar para ajudar ninguém, forjar resultados, né? Quais são os requisitos para se tornar um perito judicial? Tem que ser o quê? Tem que ter mestrado, doutorado, ele tem que ter segundo grau. Como é que é assim o pré-requisito? Tem indicação? Como é que isso funciona? Não, a indicação só para assistente técnico, né? Assim, o perito criminal, ele é designado de acordo com a sua expertise, né, pelo juiz. O perito judicial também é nomeado de acordo com o juiz. Mas a formação é que varia muito. Por quê? Por exemplo, nós temos técnicos de diversas áreas que desempenham um papel fundamental e podem até atuar como peritos desde que estejam ligados a um conselho de classe, e o nível superior é fundamental, mas o que não pode deixar de acontecer no caso do perito judicial é que ele tenha esse preparo, esse curso preparatório de perito judicial, para que ele saiba o que é um laudo, como ele deve ser construído,
O que não pode faltar, ele tem que responder a impugnações que a outra parte faça. Então, ele tem que conhecer todo esse trâmite. É necessário fazer um curso de, no mínimo, 21 horas. E tem que escolher muito bem a instituição, né? Porque tem cursos aí que estão dando, estão cobrando R$ 10, e aí o que, que acontece com esses cursos? Você enche uma sala que cabe, né, no Google Meet 100 pessoas, você coloca 99, e aí como você vai conseguir no tempo de aula tirar dúvidas de 99 pessoas? Então não é que os cursos sejam ruins, é que você também tem que ver a quantidade de alunos, a instituição que está fornecendo o curso. Tudo isso é importante para você depois se virar, porque depois que você é nomeado, você tem que cumprir o que foi determinado pelo juiz e você tem que estar preparado para isso. É interessante falar sobre isso, porque a questão da formação ela é importante, né, nesse sentido, né? E a gente sempre vai ter, ao longo do tempo, boas instituições e más instituições. Instituições que querem só pegar o dinheiro, usa, né, e se aproveita do sonho da pessoa, o objetivo da pessoa de, pô, eu quero fazer isso e tal. Chega na hora, traz uma formação fraca, básica demais, e quando a pessoa vai atuar, ela não consegue, ela não tem o conhecimento necessário. Então é muito importante a pessoa saber escolher, né, o local, escolher os profissionais, escolher a instituição, para pelo menos, né, para ter um embasamento legal, né, interessante, para poder lidar com os desafios, né, da própria, do próprio, da própria ocupação, digamos assim, né, da pericial, né. É preciso que as pessoas entendam que nós estamos lidando com vidas. Um laudo pericial mal feito pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, o que você falou aí sobre a cultura é fundamental. E o indivíduo tem que se manter atualizado e, se ele puder fazer uma especialização ou especializações, vai ser muito importante para quem está no banco dos réus. Quais são assim as áreas de formação mais comuns dentro da perícia judicial? Quais são né, as formações mais comuns, as áreas que são mais assim, que são subdivididas ou divididas, né? Nós temos as ciências forenses, né? E dentro das ciências forenses você tem várias áreas. Quando você tem vítimas assim de acidentes, quando você tem vítimas de homicídio, suicídio, que você tem um local de crime, aí isso é um pouco mais restrito, né? Mas quando você está na perícia judicial, é muito amplo, porque, por exemplo, tem indivíduos que têm formação em áreas diferentes, em áreas que não são muito solicitadas na perícia judicial, mas eles, por exemplo, podem fazer curso de documentoscopia e grafoscopia, que é a análise de documentos e a análise de assinaturas, que está tudo dentro de uma área das ciências forenses chamada documentoscopia. Então, você pode fazer a documentoscopia física, a documentoscopia digital, você pode fazer análise de tintas, você pode tudo isso dentro da documentoscopia e também a grafoscopia, que não tem um conselho, não exige que você tenha determinada formação. Então, você pode exercer desde a sua formação de segundo grau, né, técnico, ou de graduação, como pode fazer perícias nessas áreas que não tem uma faculdade para isso, né? Não existe uma faculdade de documentoscopia, nem uma faculdade das sub-áreas dentro da documentoscopia. Como um profissional assim ele pode começar a carreira dele? Como é que ele inicia a carreira dele, né? Uma vez nele, com quantos cursos ele inicia a carreira? Como é que, tipo assim, eu estou pronto. Como é que quem estudou perícia judicial sabe, agora eu estou pronto para fazer? Quantas horas? Aí repete a questão das horas e a quantidade, o conjunto de conhecimentos necessários para ele sair com segurança para a área, né? Com segurança para a atuação profissional. Pois é, esse é o problema.
Isso é um problema porque o curso de perícia judicial é de 21 horas apenas. Então, você tem que contar com a expertise do indivíduo. E se ele for atuar na sua área de formação, ele já tem expertise para aquilo. Ele só fez o curso para saber como funciona o judiciário e como ele vai fornecer esses dados técnicos para o judiciário. Mas quando ele sai da área, por exemplo, se você tem, como no meu caso, né, que sou bióloga, eu quero entrar na área de tecnologias da informação, eu vou ter que conhecer os meus limites dentro das tecnologias da informação. Por exemplo, eu posso trabalhar muito com software, mas eu posso não conhecer nada de hardware. Então, se eu for nomeada, eu tenho que declinar para não atrapalhar o processo. Agora, se você está numa área também que não é sua, tipo a documentoscopia, que não existe graduação para isso, eu reitero, né? Onde entra a análise da escrita, né? E de assinaturas principalmente, você precisa ter um outro curso. A perícia judicial não vai conseguir te preparar para reconhecer uma assinatura, não. Inclusive, a gente tem o caso aí da Ana Hickman, se você quiser tocar depois, vai ser um caso bem interessante. Gente, sobre isso daí a gente já pode falar agora, assim, porque uma das coisas aí que aconteceu é que um perito diz que a assinatura não é dela, o outro já diz que a assinatura é dela, né? E ela, né, houve um zum, zum, zum na internet, na mídia aí, falando, olha, como é que é, quem está certo, quem é errado. Aí, segundo alguns estão dizendo que já provou que a assinatura é dela, ou rebatendo um laudo. Ou seja, essas questões assim de conflitos, né? Porque vamos olhar em relação a ponto de vista. Então, você tem pontos de vista. Meu ponto de vista, eu estou observando isso, para mim, isso é uma verdade. Eu usei determinadas técnicas e eu cheguei à conclusão em relação a tal coisa. Mas o outro também disse, eu usei isso, foi provado desta maneira. Então, como que, diante dessas questões assim, como é que você põe à prova? Se você tem dois pontos de vista diferentes, como é que você põe à prova, ou coloca aí uma, um ponto final numa situação assim que é bastante assim sensível, né? E a gente não está, digamos assim, inclinado nem para um lado nem para o outro. É. Mas como é que fica a questão técnica diante de situações conflituosas como essa aí? Sempre tem uma, né? Só que a Ana é uma pessoa muito famosa, mas a gente vive isso todos os dias. O que acontece é o seguinte: a grafoscopia, ela, junto com a grafologia, ela não era considerada uma ciência. Mas, para que ela fosse considerada uma ciência, ela teria que usar métodos científicos para isso, né? Então, ao longo do tempo, foram surgindo métodos, porque inicialmente ia muito da intuição do perito. Então, ele olhava, ele observava, não, eu tenho uma diferença aqui, esse traçado ele começa de baixo para cima, o outro começa de cima para baixo, quando ele compara um documento questionado e um documento padrão, que é o que a gente tem conhecimento de quem realmente escreveu. O questionado é, né, o que a gente está tentando ver se foi a pessoa ou não que redigiu aquilo, que assinou aquilo. Então, o que acontece? São utilizados vários tipos de técnicas e toda técnica tem uma limitação. Então, quando você. Qual é o problema do caso Ana Hickman, né? Qualquer perito experiente, grafotécnico, que olhe para aquela assinatura e analise aquela assinatura, ele vai ter uma opinião diferente da opinião de um dos dois. Que eu não gostaria aqui de falar quem está certo, quem está errado, mas a verdade é a seguinte: no parecer técnico, ficou definido que a assinatura não era da Ana Hickman.
por uma série de fatores que comprovaram isso nesse parecer técnico. Contudo, como o perito foi contratado pela Ana Hickman, já pairou uma dúvida sobre sobre a legitimidade desse documento. Então, o juiz, obviamente, determina que entre um perito, né? Ele determina, porque o perito judicial, eu até esqueci de falar, como ele é nomeado pelo juiz, ele é o apoiador do juiz, por isso ele é imparcial. Então, o que acontece? Entra um perito na história que tenta comparar assinaturas. Eu não vou nem aqui dar a minha opinião, os seus seguidores vão ter a opinião formada de uma maneira muito simples. Por exemplo, se eu estou comparando um resultado que eu tive na microscopia óptica com o resultado que eu tive no microscópio eletrônico, e os resultados são diferentes, não quer dizer que eu fui incompetente porque eu usei o microscópio óptico, nem quer dizer que eu fui incompetente porque eu usei o microscópio eletrônico. Contudo, a maneira que você utiliza a técnica pode te levar a erros absurdos. Então, o que eu soube até agora é que foi usada uma técnica muito avançada no laudo pericial, mas que é como se você estivesse comparando uma... Na verdade, não é como se foi comparada uma assinatura num contrato feita no papel com assinaturas feitas no tablet, onde as superfícies são completamente diferentes. Então, a superfície do papel ela é mais áspera. A superfície do tablet ela é muito mais lisa. Então, a tendência é a caneta voar mais do que ficar naquele suporte. Então, vamos aguardar, porque o assistente técnico vai recorrer e vamos ver o que vai dar, porque realmente nós temos técnicas avançadas, mas nós precisamos saber como nós estamos utilizando essa técnica. E uma coisa que você falou, por exemplo, quando uma pessoa contrata um perito para avaliar uma situação que ela está envolvida, isso daí já pode gerar um juízo de valor, Sim, né? E pode gerar uma suspeita. Não que a pessoa queira estar querendo esconder alguma coisa, puxar para o lado dela, mas dá uma impressão. Por isso que alguém tem que ser alguém que não pertence às duas partes, né? Tem que ter um perito judicial. A imparcialidade. Tem que ter. E outra coisa assim, que eu achei interessante sobre como que a assinatura, você falou da questão das superfícies, né? Como que elas alteram, né, a forma da letra, porque uma coisa é você escrever sobre uma superfície mais lisa, outra coisa é você escrever sobre uma superfície mais áspera. É semelhante assim, você andando num piso onde não está lavado com sabão, é uma coisa. Você andando num piso ensaboado vai exigir de você outros movimentos. Você vai isso mesmo? quebrar uma perna como eu quebrei a minha. Isso, outra situação. Como é que está a demanda por perito judicial? Como é que está o mercado? Como o mercado tem absorvido da importância de você ter peritos em casos, né? Não só em casos de Ana Hickman, né, que é o mais famoso, mas vários casos. Sim. Casos sobre, fulano falsificou essa ou aquela assinatura, e aconteceu isso, aquilo, outro. Ou seja, como é que está a demanda para peritos, né? Como é que o mercado tem, de alguma forma, assim, necessitado de peritos para determinadas atuações específicas, né? Pois é, nós temos uma população absurdamente grande, né, no Brasil, e um número de processos maior ainda, porque algumas pessoas conseguem ter vários processos nas costas, né? Então, o número de processos é muito grande. Então,
eu não acho que o mercado esteja saturado. O que nos preocupa, enquanto peritos, é a qualidade desses peritos, porque houve uma corrida muito grande e os juízes, para não cometerem injustiças, eles têm que cumprir uma determinada fila, eles respeitam isso, e mas também ficam de olho, porque dependendo do laudo pericial emitido, esse perito pode ser até destituído. Agora, qual a área que mais, por exemplo, a gente está falando aqui da assinatura por conta da Ana Hickman, mas nós temos os documentos digitais também, né? Que agora tudo é feito, todos os empréstimos são feitos por celular. Isso é uma questão muito séria, porque é, você tem que. A maioria são aposentados que sofrem golpes, e uma vez sofrendo esses golpes, eles não têm como se defender e dizer que eles não assinaram. Então, é preciso um perito que pode ser simplesmente um perito digital, porque é uma questão simples, né? Ele não precisa ser um perito na área de tecnologias da informação, não há essa necessidade, mas nós temos, desde esse tipo de alteração documental e tudo mais, onde a gente tem que ver a localização geográfica, a gente tem que ver também a questão, muitas vezes, da invasão, porque celular, eu não sei se você sabe, mas ele pode ser espelhado. Então, uma outra pessoa pode estar usando, não só vendo o que você faz, como usando o seu celular. E essa área nem é a minha expertise, né? Se eu estiver falando aqui uma abobrinha, me perdoem os TIs, mas, assim, tem coisas que envolvem a perícia do hardware, que é o aparelho. Então, por exemplo, celulares que são apreendidos e o indivíduo apaga tudo, que sabe que já está sendo perseguido, mas há como recuperar esses dados. Então, as tecnologias da informação, nós estamos observando que há uma corrida nesse momento muito maior que antes era da grafoscopia. Mas temos também áreas que estão sendo assim tendo uma demanda muito grande. Nesse caso aí já falta pessoas, que é a área da estética. É onde as pessoas saem, perdão, mexendo qualquer coisa, colocando qualquer coisa no rosto e fazendo plásticas e bariátricas desnecessárias e que podem levar a pessoa até, desde a hospitalização até a morte. E é uma demanda que está crescendo bastante também. Mas nessa área está faltando um pouco de peritos. O resto eu acho que dá para. Tá bom, ainda está equilibrado. Quanto assim, só para tentar recapitular, uma das coisas que a senhora disse em relação a. Tem um órgão que regulamenta o perito, a perícia, tem um órgão específico o perito está submetido, ele pode ser, digamos assim, penalizado. Como é que é a questão da disciplina, das questões do um perito em relação a desvio de conduta, em relação a uma série de situações que ele pode contaminar, né, uma prova em benefício próprio, ou inventar uma prova, ou ocultar uma prova. Como é que isso é encarado e quais são as penalidades, né, que esse profissional, né, pode assim sofrer? Porque, assim, ele tem que ser, ele é fiscalizado pelo seu conselho. Então, se ele faz alguma coisa ilícita, o conselho é acionado, ele pode perder o registro. Mas os erros geralmente já começam lá na cadeia de custódia, onde as coisas, por exemplo, se você tem um local de crime ou apreensão de algum equipamento e tudo mais, e outras pessoas começam a manusear, porque é muito comum isso acontecer. Eu assisti uma vez um vídeo que estava tendo uma batida num projeto de recuperação de adictos, que o delegado pegou o celular
e ao invés de entregar para a polícia técnica, que já estava presente, ele começou a mexer no celular. Isso é uma quebra de cadeia de custódia. Isso quer dizer que ele alterou as provas? Não. Mas ele não poderia ter mexido, porque o perito, isso cabe ao perito fazer. Então, o máximo que ele poderia ter feito era ter colocado dentro de um saquinho plástico e depois ter entregue ao perito, ou ter pedido, tirado as pessoas do local para que ninguém mexesse naquele celular. Então, o erro, às vezes, já começa daí, né? Depois tem a questão de que, no caso da perícia criminal, aí já não tanto da judicial, o efetivo é muito pequeno. Então, um perito tem que fazer a perícia em vários locais, no seu plantão, e às vezes os locais são muito distantes. Então, quando ele chega lá, a cadeia de custódia já está quebrada, porque moradores entraram. E se são pessoas conhecidas, moradores e parentes, elas já começam a assumir com provas, né? Então, isso é um problema muito sério. Agora, se for feito deliberadamente, porque essas coisas são coisas que podem acontecer, né? Coisas que não foram vistas, tal. Mas se isso é feito deliberadamente, isso é um crime. Isso é um crime. Então, um perito, ele pode ter opinião diferente de outro perito, independente dele ser assistente técnico ou não. Mas ele sofre as mesmas penalidades do, do perito nomeado, porque ele tem um compromisso com a ética que ele assumiu no seu juramento para o seu conselho de classe. Então, o negócio fica ruim para todo mundo. E assim, entrando mais um pouco nessa questão das etapas a ser seguida. Eu, assim, numa cena, vamos imaginar uma cena, né? De um ilícito, um crime, ou uma cena de uma necessidade de uma perícia, digamos assim. Não é a cena de crime, né? Que não é um perito criminal, mas é um judicial. Ou seja, qual seria, assim, a etapa a ser seguida, assim, o passo a passo, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, com o perito faz quando lidar com uma situação que precisa dos seus conhecimentos. Mostra assim, esclarece para a gente assim, o passo a passo desse procedimento, as primeiras etapas, primeiro passo, do zero até quais etapas que ele vai seguindo até que ele chegue a uma conclusão exata, técnica, aprofundada. O problema é que o judiciário geralmente quer saber se é autêntico ou não é autêntica, se uma coisa é autêntica ou não é autêntica. E nada é 100%, porque nenhuma técnica é 100%. Mas, às vezes, o perito é obrigado a fazer isso. Agora, as condutas são completamente diferentes na área criminal da área judicial. Porque na área judicial a gente precisa que nos seja fornecida a prova. Então, se o indivíduo diz que tem uma promissória que foi assinada por uma outra pessoa que já é falecida, nós precisamos não só dessa promissória, que está, obviamente, em poder de terceiros, como precisamos de padrões, documentos daquela pessoa, cartórios onde ela reconhecia a firma, para que nós possamos ver ali a questão da legitimidade ou não daquele documento ou assinatura. Quando é na área criminal, o correto é a polícia chegar e isolar o local. Ninguém mais pode entrar. E aí, quando a polícia civil chega, que a polícia militar é liberada, ela deveria ter a mesma conduta até que chegasse a polícia técnica. E às vezes isso não acontece, porque, por exemplo, às vezes a PM pode receber um chamado e a civil também. E aí quem vai ficar ali até a polícia técnica chegar? Porque nem sempre a civil chega com a polícia técnica, às vezes a polícia técnica tem outro lugar. Então, isso é por isso que eu digo, o curso é muito importante, conhecer os procedimentos é muito importante. Por exemplo, eu fui chamada uma vez para fazer uma perícia que eu não pude fazer. Ia ser uma perícia que ia pagar muito bem, era uma assistência técnica que ia pagar muito bem, mas foi uma suspeita de abuso sexual. A pessoa tomava remédios para dormir
e dividiu o quarto com uma outra pessoa, e no dia seguinte acordou com algo que ela imaginou que fosse material biológico na sua roupa. E aí, ela, como era advogada, já colocou a ultravioleta e mostrou as fotos para mim, né, pela internet, e disse assim: o que que você acha? É material biológico. E aí ela disse assim: e você acha que você pode examinar isso para mim? Eu falei: não, eu não posso, porque eu vou quebrar a cadeia de custódia. Você pega esse material, coloca dentro de um saco preto e vai para a delegacia da mulher. Então, a gente tem que tomar assim mil cuidados, que é por isso que eu acho importante que um professor como você, que tem se dedicado muito à poesia, coloque esse tipo de situação, porque a gente tem que mudar a cultura brasileira do jeitinho. A gente tem que entender que essas situações são muito complexas. Outra situação aqui, professora, como é que é realizado o laudo? Procedimento, o que é um. Por quê? Né? Você tem as etapas, né? A senhora falou, faz isso, 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 e no final tem um fechamento, né? Sim. Tem um laudo. E como é que é feito esse laudo? Existe um formato já de laudo? Como é que é o procedimento? Para quem fez nível superior e fez um TCC, é claro que você não vai ter que fazer 100 páginas de laudo, né? Pode até acontecer, mas se forem muitas assinaturas, acontece. Mas, assim, o formato, ele é muito parecido com um TCC, porque ele é um estudo de caso. Ele é um trabalho de pesquisa. Cada caso é um caso. Então, você tem que ter uma, em- assim, uma introdução, porque tudo começa com a formulação de quesitos, né? Então, os quesitos são formulados, aí o juiz avalia ou não a colocação de um perito, e aí o perito responde, e aí nessa resposta do perito, nesse laudo, você tem que ter uma, não é conceituação, é uma, tipo uma introdução, onde você diga o que você, porque o juiz determina qual é o objeto da perícia. Por exemplo, um problema em que há questionamento da assinatura, mas também do documento. Então, se o juiz pede uma perícia grafotécnica, ele vai ser analisada só a assinatura. Mas, às vezes, o perito consegue perceber que tem algum indício de alteração no documento. É preciso que, nessa introdução, ele já explique, né, a importância de não de se fugir do objeto da perícia, mas a importância de se ampliar um pouco aquela perícia dentro da área documentoscópica, porque a grafoscopia, o estudo da escrita, nada mais é que uma sub-área de uma área maior que é a documentoscopia. Doutora, como é feita a elaboração do laudo? Então, anteriormente, a senhora tinha falado em relação às etapas, né? E o laudo, né? Que é o fechamento. Como que ele é realizado e qual é o procedimento? O laudo é um estudo de caso, é um trabalho de pesquisa, na verdade. Muita gente não entende assim, mas é o que é. Você está investigando, você está fazendo uma investigação científica de algo que aconteceu, para tentar chegar à verdade dos fatos. Então, ele tem que ter primeiro uma introdução para contextualizar o assunto, para que você possa explicar, né, do que se trata, não só porque o juiz já tem o objeto da perícia, né? Mas você tem que contextualizar, porque é uma coisa dinâmica, a ciência é dinâmica e um laudo pericial ele é feito com base nas ciências forenses. Então, o que acontece? Você tem que ter também uma metodologia bem definida para que a gente possa compreender o que foi que você fez, né? Como você fez, porque aqueles resultados precisam, acima de tudo, serem reproduzíveis. Porque senão, se eles não puderem ser reproduzidos, eles não fazem o menor sentido. Depois você tem a questão da
resposta de quesitos, né, formulados dentro do que você observou. Vão perguntar, foi feito em qual superfície, isso daí alterou, os padrões são contemporâneos, não são contemporâneos, as gravações, no caso, se for uma gravação que está sendo investigada, essa gravação ela teve ou não teve adulteração, ela é legítima, a voz realmente é da pessoa, se isso tudo você vai ter que responder. E todas essas, como você tem o objeto da perícia, você tem um objetivo a atingir. E essas metodologias, elas têm que responder àquela pergunta, né, do objetivo, do objeto da perícia. Então, ela tem que ser muito detalhada e depois vem os resultados, onde você vai mostrar o que os equipamentos te deram, se você usou equipamentos, se você usou uma lupa, por exemplo, o que, que você viu na lupa, e aí você tem que colocar imagens. Se você usou um programa, um software para recuperar, por exemplo, dados apagados num celular, porque tem muita coisa que é apagada e todo mundo acha que some, mas não some. A gente acha isso, a gente vai até as profundezas do mundo, né? Vai parar no núcleo da Terra e a gente encontra, né? Se a Nadinha não for capaz, outro vai ser. Então, hoje já dá para ver isso tudo. E depois vem a conclusão. Essa conclusão é que é uma coisa muito delicada, que é o que está acontecendo no caso Ana Hickman, né? Onde taxativamente o perito disse que não saiu do punho da Ana Hickman. E quando você compara coisas diferentes, você tem que ser, no mínimo, cauteloso e dizer que possivelmente, ou que tem uma grande chance, porque é um trabalho de pesquisa, que eu disse para você. É um estudo de caso. Não tem como você afirmar alguma coisa, né? Numa pesquisa você não afirma. Você diz que provavelmente, ou os dados indicam que. Você não pode dizer até porque hoje, amanhã pode não ser mais. Quantos casos aí nós tivemos ao longo da história do mundo em que as pessoas pegaram prisão perpétua e de repente você descobre uma técnica que, usada naqueles vestígios, podem virar uma prova que inocente a pessoa. Então, né, a conclusão é uma parte muito importante do trabalho. Mas é isso, é basicamente isso, e você tem que comprovar o que você está dizendo. E se com fotos, por favor, né, com setas, com legenda, você bota uma foto lá. Isso aqui é a foto, é uma imagem de ultrassonografia que mostra que essa solução injetada é densa demais, eu não sei o quê. Você tem que botar uma seta onde é que está a solução, porque a injetada é porque o juiz tem que ver a solução. E você tem que ter um padrão também que mostre sem solução injetada para que ele veja a diferença, né? Então, assim, você também tem que ajudar. Então, não adianta ficar só no juridiquês, né? Que é o que a gente chama, porque o perito, quer dizer, no caso do juridiquês, o juiz até entende, mas se você fica só usando termos técnicos, como é que o juiz vai entender aquilo? Então, você usa o termo técnico, mas você tem que explicar o que significa aquilo. E também não ficar floreando muito laudo, porque senão o juiz acaba se perdendo. Se você tem vários resultados, tenta colocar tudo numa tabela para ficar mais fácil. Você também tem que ajudar o juízo, não importa de que parte você esteja, em que parte você esteja atuando. Por exemplo, laudos polêmicos. Assim, aqueles envolvimentos de qual você se recorda assim de alguns laudos, algumas embates entre peritos, algumas situações assim que foram meio que polêmicas, complicadas, e a senhora já de alguma forma envolveu-se em um laudo assim que foi bastante sensível, até uma situação que de fato não foi tão comum, mas que teve uma repercussão assim. Não, né? Eu não me envolvi em nenhum caso assim que tenha ido para a mídia, né?
mas polêmicos, sim, porque mu- eu participei de dois casos até na criminal como assistente técnica, que o indivíduo estava sendo enquadrado na Lei Maria da Penha. E aí eu fui fazer uma análise dos depoimentos, dos vídeos dos depoimentos, e aí eu olhava, à medida que eu ia olhando as imagens, né? Eles foram assim muito interessantes, porque era óbvio que o que tinha acontecido. O indivíduo machucou a mulher, foi enquadrado lá na Maria da Penha, se deu mal, foi preso em flagrante e tal. Mas aí o depoimento é tomado. Eu não vou usar muito termo técnico, senão vai ficando muito difícil. Mas é preciso que as pessoas entendam. E aí, porque logo depois que o indivíduo é preso, é tomado o depoimento dele, tal. E aí eu olhava para a cara do sujeito, da pessoa, né? Sujeito é uma maneira grosseira de falar. O senhor estava todo arrebentado. Ele era deficiente físico e ele não foi linchado. Ele era deficiente físico, ele estava todo arrebentado e ele tinha machucado a cabeça da esposa e ela colocou ele na Maria da Penha lá, foi pro. E aí eu comecei a ouvir, porque foi feita a transcrição do vídeo, a gente faz isso, né? A transcrição para chamar a atenção de determinados detalhes. E aí tinha o depoimento da filha também, da moça, que dizia assim: não, minha mãe, quer dizer, a esposa dizia que tinha ido buscar ele no bar, ele não queria vir, e ela trouxe ele na marra. Ou seja, você imagina como é que ela foi buscar no bar, como ela trouxe, e ele não conseguia entrar em casa. Ele não conseguia subir a escada. E aí, de repente, ela diz assim: ah, não, aí ele começou, ele veio para cima de mim. E aí, um homem que não conseguia ficar em pé, mas tudo bem. Ele veio para cima de mim. Aí eu dei com a cortadeira na cabeça dele para me defender. Até então, ele não tinha batido nela. Aí ela botou a cortadeira. Aí depois. E isso tudo, né? Eu fui grifando para chamar a atenção porque eram para a decisão do juiz era importante que determinados assuntos fossem chamados a atenção, porque os depoimentos são enormes, né? E aí depois a filha dizia assim: não, ele queria usar o celular para chamar o filho, e aí eu não deixei, porque ele ia quebrar o celular. Quer dizer, ela não deixou que ele pedisse ajuda para chamar alguém para tirá-lo de lá, porque ele não conseguia sair. E ele estava preso, era ele que estava preso, todo arrebentado. E aí tinha um homem na história também que o homem não deu depoimento, não foi encontrado. E a filha disse assim: não, e aí ele veio para cima de mim, eu bati nele mesmo, mas só que estava arrebentado era ele. Então, assim, são casos, né, que não têm muita repercussão, mas, assim, foi muito importante para mim, porque foi um pro bono que eu fiz, foi um trabalho gratuito que eu fiz para a Defensoria Pública. E esse indivíduo, se não tivesse uma análise pericial dos depoimentos, não tivesse, né, uma avaliação dos ferimentos, da gravidade dos ferimentos, tadinho, ele estaria na cadeia até hoje. Existem, né, como a gente acabou, né, acabou de citar, de falar, existem muitas, né, muitos contradições, né, em todos Sim, os aspectos. Um diz uma coisa, um diz outra. Por exemplo, se eu estou envolvido num processo em que eu recebo um laudo, esse laudo não é favorável a mim, ou eu acho que eu fui injustiçado, como é que é o procedimento para eu contestar o laudo? sim, E muito esse interessante. contestamento aí, essa contestação, digamos assim, até que ponto também ela é definitiva? Porque eu posso chegar, contestar. Aí tem aquela coisa da réplica e da tréplica, e até quando que isso vai parar? O que acontece é o seguinte: você pode pedir a impugnação, a parte que se sentir prejudicada pode pedir a impugnação do laudo. Só que não é assim, ah, eu não gostei do laudo, eu quero que ele seja impugnado. Né? Você tem que contratar um perito da outra parte, constituir um perito para outra parte, e esse perito vai olhar e vai ver se realmente o resultado é incoerente. Bom, o correto é se o resultado for um resultado coerente, por mais que você não goste do resultado,
a ética diz que o assistente técnico não deve nem pegar o caso, porque ele não pode inventar resultado para contestar o laudo pericial, porque ele vai estar sendo antiético e ele pode ser punido por isso. Mas, na maioria das vezes, quando a pessoa contesta, né, e diz eu sou inocente, se bem que todo mundo é inocente, mas assim, quando ele diz não, eu não fiz isso, tal, o que você vai fazer é aprofundar. Por quê? Porque, por exemplo, se vamos supor, eu levo logo para a grafoscopia, que é mais fácil. Vamos supor, o indivíduo fez, o perito fez um laudo e ele usou apenas as assinaturas dos documentos, ok? Então, essas assinaturas são muito antigas e a gente vai mudando de assinatura ao longo do tempo, até porque a gente vai ficando com preguiça de escrever, né? Com o advento da digitação, eu, pelo menos, tenho uma preguiça horrível de escrever. Então, tudo vai mudando. Então, você pode pedir que sejam solicitados laudos não, padrões mais recentes ou de preferência da época em que o documento foi assinado. Porque ele pode ter mudado a assinatura dele naquela época e essa assinatura ser idêntica à assinatura que ele usava quando ele tirou a carteira de identidade com 18 anos, mas nunca mais ele assinou assim. Então, se a contestação existir, ela tem que ser embasada. Você não pode chegar e dizer, não gostei da técnica que o cara usou, acho que não está com nada, mas não está com nada por quê? Você não gostou por quê? Quais são as limitações? Né? E o que você pode mostrar com outra técnica que não foi visto? E isso é relevante, porque também tem isso é relevante, porque o juiz ele pode não ser técnico, mas ele é um juiz, ele estudou muito para isso, ele conhece lei, ele tem a experiência do dia a dia. Então, não é um embate, na verdade, é a busca da verdade dos fatos. E quem conseguir comprovar, né, de uma maneira mais sólida essa situação, geralmente é a parte que o laudo é aceito. E já aconteceu, e acontece muito, por exemplo, no meu caso, já participei de várias assistências técnicas e eu considero ter perdido só uma, porque não, o indivíduo realmente não é perder porque ele era culpado, eu sabia que ele era culpado, né? Mas ele tinha esquizofrenia e nós pedimos um laudo que fosse, formulamos um quesito que fosse demonstrado que ele tinha algum transtorno mental, que eu não tenho como diagnosticar, mas pelo menos investigar a presença de um transtorno mental. E ele, ao invés de cumprir a sentença na cadeia, ele foi cumprir, né, no hospital penitenciário, onde essa doença seria tratada, porque senão ele ia ficar lá dentro do sistema prisional e quando ele saísse, ele ia sair do mesmo jeito que ele entrou. Então, ele ia cometer os mesmos crimes que ele cometeu antes. Mas, uma vez tratado, ele tinha a chance de ser recuperado, que não ia acontecer no sistema prisional. Entendi. Então, é assim, quanto mais provas técnicas, maior embasamento e faz com que esse trabalho tenha um peso para ele ser aceito, uma vez que o juiz vai pegar um lado e o outro vai analisar, né? Por isso ele precisa ser didático, Isso. por isso ele precisa ser bem... não dá para ficar usando só termo técnico, porque senão o juiz não vai entender. Isso, porque existem os o juridiquês ele entende, né? Porque ele é do juiz, mas tem do lado técnico também, tem, que se ele explicar de forma técnica, de maneira bem assim, né, bem específica, né, que é uma outra linguagem, né, assim como a gente pode reclamar do juridiquês, né, que às vezes você pega lá, olha e vê, meu Deus, o que é isso aqui? Você tem que precisar de um advogado para ler, porque é uma outra linguagem. E é a mesma coisa também, ele tem que dosar a técnica, né, a linguagem técnica e entender que quem está do outro lado não tem conhecimento, né, a linguagem técnica dele. Então, ele tem que
criar um laudo de tal maneira que seja compreensível, né? Mas o Que, bacana é isso, que seja professor. compreensível, né? Bacana é isso, professor. Isso tudo está mudando, porque hoje em dia é mais importante você se comunicar do que você aparecer. E antigamente, o doutor, né, o doutor, perito, doutor, advogado, ele estava preocupado em mostrar toda uma cultura que ele pode expor de uma maneira bem objetiva, bem compreensível. Quais são, assim, os mitos, os erros mais comuns, assim, no pensamento, quando a pessoa pensa em perito judicial? Quais são os mitos, os erros comuns, assim, de até de entendimento? Né? Porque a perícia judicial, ela está entrando, ela está sendo, assim, de alguma forma, mais assim, entrando assim no linguajar das pessoas, porque antigamente, né, você tinha aquela coisa, você não, né, as coisas estão mais descortinadas, né, porque você tem tecnologia, o perito judicial vai trabalhar com tecnologia, com coisas, com ferramentas avançadas, e nós estamos vivendo na era da informação, então é comum que esse conhecimento, o seu nome perito judicial, o perito judicial caia na língua do povo, das pessoas, e também é comum que haja alguns equívocos de pensamento. O que a pessoa, entendeu? O que, dentro do seu tempo de atuação, assim, o que mais, assim, de até engraçado e absurdo Ah, falaram é muito. sobre o que é perito judicial? É, tem muita coisa engraçada. Por exemplo, eu já vou começar te dizendo uma coisa que a gente não tem mais o que discutir a partir desse ponto. A palavra perito é uma tradução do termo expert em inglês. Então, para você ser um expert, você tem um caminho a seguir, né? Então, você, quando está do outro lado, que você pega um laudo pericial, que você vê que o indivíduo não tem o menor embasamento, ele não sabe nem o que ele está falando, ele pega, ele copia e cola os quesitos, ele vai lá na internet e procura assim, quesitos para laudos de grafoscopia. Então, você vê assim, coisas interessantes, como, por exemplo, coletar. Eu já peguei vários desse quesito. Coletar assinaturas com os olhos vendados. Aí eu fico pensando, Pois, coletar assinatura com os olhos vendados. Por quê? Eu não consegui até hoje. Eu já tentei achar uma explicação, tipo assim, para ele não copiar da de cima na de baixo. Mas não faz sentido. Por que olhos vendados? Eu não sei de onde tiraram isso, eu não achei em nenhum livro. Olha, para você ter uma ideia, o chat GPT, ele lê até o Wikipédia, né? Mas assim, nem o chat GPT sabe por que colhem de olhos vendados. Então, assim, tem umas coisas assim tão engraçadas que aparecem, inusitadas mesmo, sabe? Mas tudo, assim, eu acho que a perícia ela tem que ser vista não como moda. Ela está virando uma moda, uma maneira de se ganhar dinheiro e não são os peritos. Ah, sim, tem esse detalhe também. Não são os peritos que ficam ricos. Dizer que você vai receber por cada laudo R$ 3.000 pode ser até uma verdade, né? Mas assim, não por cada laudo, porque laudo é feito pelo perito judicial, que pega várias gratuitas de pessoas que vêm da Defensoria Pública, né? Que não é nem defensoria, é que não tem poder aquisitivo para bancar aquilo, e ele ganha só R$ 400. E ele não ganha uma perícia por dia, mesmo que ele ganhasse uma nomeação por dia, ele não conseguiria dar conta de um laudo por dia. E o assistente técnico pode, dependendo da área, ganhar 3, 5, 10, 30, né? Os grandes experts aí da TI que investigam invasão de sistemas e tudo mais, mas ele pode pegar uma perícia um ano. Então, assim, tem muito mito em torno disso, né?
E assim, eu vou andar com escudo, eu sou perito judicial. Em primeiro lugar, não faça isso, porque se você for assaltado, o cara vai achar que você é policial, você está morto. Começa por aí. E você não pode andar armado, perito não anda armado. Então, a não ser que seja perito criminal, porque ele é um policial, né? Então, assim, tem tantos mitos. Outro dia eu ouvi uma pessoa que eu até perdi tempo em explicar, que ela falou assim, ela é odontóloga, ela falou assim, eu quero tanto ser perita porque eu quero muito pegar, assim, cadáveres, ossadas, e identificar pelos dentes. Aí eu falei, você vai fazer concurso? Ela falou, não, eu queria ser perita judicial. Eu falei, olha, na judicial vai ser difícil, mas na criminal, o máximo que você vai ver são as fotos dos dentes. Você nunca vai chegar perto da arcada dentária do indivíduo. Não, não. Então, assim, tem vários mitos, várias coisas. E tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. E não é o perito, porque isso não dá tanto dinheiro assim. Não digo que a pessoa não vai ganhar, mas tem uma estrada aí Tem para um caminho pela trilhar, frente, né? tem um É caminho. porque é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa vai, capricha no marketing e pega naquilo que a pessoa está mais precisando, na necessidade, numa vontade de mudar de área e tal, e falar, você ganha tanto fazendo isso, você vai ficar rico fazendo aquilo. E a gente sabe que as coisas não são assim, Sim, né? E para que você tenha resultados, você precisa, né, de fato, ralar, você precisa construir o seu nome, né, dentro, né, de toda a área judicial, né, você precisa sim. ter ter todo um caminho, né, a ser percorrido de conhecimento, de entendimento, de relações e tal, saber o que está fazendo, né. Uma outra coisa, como que a tecnologia tem sido assim aliada da perícia judicial? Nossa. Quais as últimas tecnologias que o perito pode aplicar? E fale um pouco sobre isso, por favor. Nossa, o mundo agora ele está girando em torno da tecnologia, né? Então, todas as tecnologias existentes, de alguma forma, elas podem ser usadas na perícia de acordo com o objeto da perícia. Então, você tem desde assinaturas em tablet que você consegue ver o voo da caneta, porque é impressionante, né? Você fica vendo como o indivíduo construiu, não só como ele construiu aquela letra que a gente chama de alógrafo, né? Como o andamento da caneta, às vezes que ele levantou a caneta, abaixou, você consegue até ver os voos da caneta. Isso é muito interessante. A inteligência artificial tem nos ajudado, vários, você preparar a inteligência artificial para ela fazer determinada coisa. Por exemplo, tem o Python, né? Que você consegue, mesmo sem ser programador, fazer um programa. E depois dá para pessoas da área de TI testarem. Então, temos aí o Peritus, né? Que é um programa feito, um software feito pela Polícia Federal, que ela consegue, por exemplo, fazer reconhecimento facial. Mesmo que a pessoa tenha feito alterações na face, pela distância dos olhos, você às vezes consegue identificar uma face, né? Então, é claro que não é tão simples assim, mas e a Polícia Federal mandou até para Baltimore agora esse trabalho para um congresso de perícia em Baltimore. Foi uma amiga minha, perita, que foi representar, aliás, duas, né? Peritas de Neuza e a Cris foram até Baltimore apresentar esse programa. E nós temos tido, assim, muitos avanços e tecnologias. Por exemplo, a gente tem hoje o que a gente chama de saúde 4.0. Tem uma plataforma, a plataforma Laura, que na área de saúde tem sido muito importante para a gente entender o procedimento que deveria ter sido feito e o procedimento que consta no prontuário. Dessa forma, você consegue descobrir se houve um erro médico ou não. Então, a tecnologia tem tudo agora, não tem como mais a gente fugir, é um caminho sem volta. Muitos dizem até que a tecnologia vai acabar com o trabalho humano,
Bom, se a gente ganhar para ir para a praia, vai ser ótimo, senão é melhor a gente se integrar da tecnologia, né? Estudar, que eu acho que essa é a sua função aqui, falar da importância do estudo, da cultura, né? Você vem se dedicando a isso há muito tempo, através da poesia, mas você não abrange só isso, haja vista que estou aqui hoje. Então, é mais fácil, eu acho que até vai sobrar mais tempo para ir para a praia, mas eu acho que o melhor é o homem se inteirar. Então, não é só aprender a perícia, é aprender tecnologias da informação que possam ser aplicadas na perícia, para você fazer um bom trabalho e cumprir o objetivo da perícia, que é chegar à verdade dos fatos e fazer seu nome aí, quem sabe, né? Virar um empreendedor, porque esse ganha dinheiro, né? Passar a empreender enquanto perito. Bem, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista e qual seria, assim, a orientação, o conselho para alguém que queira ser um perito judicial? Como encontrar a senhora? Seu curso, fale um pouco aí do seu curso, fale um pouco da sua experiência com seus alunos, fale um pouco mais e como encontrá-la depois desse videocast, como entrar em contato, Obrigada. entendeu? Eu nem pensei que você fosse falar isso, mas assim, eu dou cursos de perícia judicial e cursos na área de perícia grafotécnica, principalmente no que eu chamo de construções gráficas raras, que são construções que fazem com que a gente facilmente perceba, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito gráfico de cortar o T da direita para a esquerda, e de repente os T's das assinaturas questionadas estão todos ele corta da esquerda para a direita, perdão, e todos os outros estão da direita para a esquerda. Então, se o hábito gráfico dele é da esquerda para a direita, porque e ele nunca fez isso em nenhum outro documento, porque aquilo assim está diferente, né? Então, esses cursos são importantes, inclusive, porque alterações da saúde da pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples, pessoas que têm Alzheimer, né? Essas pessoas, elas já começam a apresentar alterações neuromotoras, alterações na escrita, muito antes de terem sintomas de esquecimento, ou no Parkinson, de tremor, muito antes disso ser percebido. Então, isso também provoca alterações na escrita e eu tenho me dedicado muito a isso. Pessoas com dislexia, rapidinho você pega, se ou o padrão ou a questionada tem dislexia, a disgrafia é aquela história de quem tem uma escrita Hum, que. Porque tem um mito, isso aí é um mito, mas em sei. alguns pontos até se confirma de quem faz mais conseguir fazer menos, mas quem faz menos não consegue fazer mais. Então, se eu tenho uma velocidade muito rápida, um traço muito rápido, né, na hora de escrever, um traço muito distinto, né, fácil de compreender, e eu tenho isso no padrão, e eu tenho na questionada um traço difícil de ser visto, essa pessoa que escrevia mais fluidamente pode ter forjado a assinatura escrevendo de uma maneira mais canhestra, digamos assim, né? Agora, a pessoa que tem essa escrita, ela não vai conseguir nunca ter a velocidade que o outro tem. Isso também já é um indício interessante. Então, e a biologia forense, que é a minha paixão, né? Porque a biologia forense ela entra em todas as áreas. Ela entra na área de inclusão, ela entra na área de humanas, né? Ela entra na área tecnológica, ela entra na área de saúde, ela entra em todas as áreas. Então, quem quiser seguir o Instagram, tem coisas lá interessantes, né? Para vocês conhecerem mais sobre a perícia. Perícias, não é Nadir, é Perícias, underline, Santana,
o Ana de Santana com 2 N's. Perícia Underline Santana. E segue lá, dá uma olhada. De vez em quando a gente lança um curso. Quando não são cursos meus, eu também divulgo. Então, pode ter lá cursos de colegas muito interessantes. E eu agradeço a oportunidade de divulgar esse trabalho também. Bem, professora, muito obrigado pela sua participação aqui, por aceitar o meu convite. Obrigado mesmo. E a gente vai estar aí sempre, né? As portas estão abertas para vir aqui. Aí, da próxima vez, pode vir, vem com o aluno, joga na conta do aluno agora o que você aprendeu, coloca no videocast aqui. Uma boa Entendeu? ideia. Coloca no videocast aqui para testar o conhecimento dele. Conhecimento dele. Entendeu? Uma Aí boa agora prova. é uma boa prova. Então, é isso, né? Bem, você acabou de assistir mais um vídeo do Zé Poesia Videocast. Esse vídeo estará disponível e você é convidado a seguir a gente aqui, comentar o que você acha da perícia judicial, o que você aprendeu com esse vídeo e dá o seu like, o seu joinha e compartilhe esse vídeo. E venha para o Zé Poesia Videocast, lá você tem poesia, tem reflexões, e toda semana, pelo menos um convidado, eu tenho o desejo de trazer pelo menos um convidado para falar sobre outras áreas. Hoje nós falamos sobre perícia judicial, que foi a estreia, né, do programa, estreia para mim de criar esse formato, e foi muito interessante a conversa, eu aprendi bastante, e é isso aí, muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo.